Então é o seguinte, galera, sobre processo decisório, né? Deixa eu pôr aqui para a tela cheia. Até então a gente viu sobre dados, sistemas, como funcionam os sistemas e assim por diante, né? Componentes de um sistema, falamos sobre subsistemas e assim por diante, tá? E agora a gente vai entrar em um tema que é o processo de tomada de decisão, tá? Voltado a sistemas organizacionais ou a sistemas computacionais, né? Então, primeiramente, as decisões são escolhas que as pessoas fazem. É a primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente. É uma escolha que uma pessoa faz, tá? Normalmente para enfrentar problemas ou aproveitar oportunidades. Então, como distinguir o que é problema e o que é oportunidade? Bom, o primeiro ponto é uma abordagem reativa, tá? Sobre solução. Então, voltando um pouquinho lá, o que é problema e o que é oportunidade, só para falar aqui só para falar mais sobre o que é problema ou o que é oportunidade. Problema normalmente vai ser algo que vai trazer um gasto, né? Um prejuízo para a organização ou para o sistema. E a oportunidade normalmente ela é algo que vai melhorar o sistema, ou que quando abordado ou utilizado vai melhorar o sistema. Bom, indo por esse lado, então, a gente tem para a solução de problemas dois tipos de abordagem. A abordagem reativa e a proativa. A reativa espera-se até que o problema ele se torne aparente antes de tomar qualquer iniciativa. Por exemplo, esperar que a peça de um equipamento pare de funcionar para trocar ela, tá? Então é bem fácil de compreender, né, essa ideia aqui. Eu sei que um problema pode ocorrer, mas eu vou esperar ele ocorrer para que eu possa fazer alguma coisa, tá? Então essa é a abordagem reativa. A proativa é o contrário, né? Procura-se os problemas em potencial antes que eles se tornem sérios. Então manutenção preventiva, né, desses problemas. Então são duas abordagens, tá? Tem situações onde é interessante que o problema ocorra para que eu tome alguma posição para solucionar esse problema, e tem situações onde é interessante que eu faça uma prevenção para que nenhum problema ocorra, né? Então, exemplos clássicos aqui, né? Por exemplo, um carro. Você não sai trocando todas as peças do seu carro sem ela ter problema. Normalmente dá problema primeiro na peça e você manda no mecânico e troca. Em contrapartida, o banco, por exemplo, para guardar os dados do cliente dele, para que não haja problemas aí de segurança, tem que existir uma manutenção constante nos sistemas de segurança desse banco. Então, é uma abordagem proativa, né? Isso daí ocorre constantemente. Bom, e o erro? O erro normalmente é um problema sério, tá? Quem toma decisões pode fazê-lo de forma compartimentada, ou seja, sua decisão pode ser boa para um determinado setor da empresa, mas não ser satisfatória para a cooperação como um todo. Ele geralmente atua com base nas decisões e dados disponíveis no seu departamento, sem se basear em uma visão global. Isso ocorre devido a organizações hierárquicas, a organização hierárquica da empresa e ao fluxo de informações através dela. Bom, trocando aqui, falando de uma forma mais fácil, o erro, na verdade, ele provém de uma falha no sistema, né? Seja o sistema qual for. Então, quando o computador lá queima uma peça, que é um problema, que eu vou ter que fazer uma manutenção nele, me ocasiona um erro que é o sistema não funcionar, tá? E normalmente esse erro, então, ele requer uma tomada de decisão para resolver ele. Então, beleza, o meu computador não está ligando, qual que é a tomada? Está dando erro, não está ligando, qual que é a tomada de decisão? Fazer a manutenção.
Tá? Então o erro ele normalmente vem seguido de uma decisão para solucionar ele. Tá? Bom, para isso, para a gente chegar numa ideia correta sobre decisão, se utiliza o que a gente chama de árvore de decisão. Tá? É uma técnica de representação gráfica de alternativas, utilizada normalmente essa técnica aqui, ela é utilizada no estágio de projeto, quando a gente está projetando algo. Tá? Resume a complexidade do problema, mas não aponta qual a decisão tomar. Ela na verdade então ajuda a organizar o raciocínio, mostra vantagens e desvantagens das alternativas. Então vejam só, aqui tem um exemplo de árvore. Olha só. Vamos entender aqui o seguinte, tá? Os nós internos são testes. Os nós folhas, ou seja, os que estão mais na borda, são as respostas. Os arcos são as opções para o teste do nó intercessor, né? Que é esses risquinhos. Então a árvore de decisão que auxilia um velejador. Aqui é um exemplo de uma árvore de decisão que vai auxiliar um velejador a tomar a decisão de velejar ou não em um determinado dia. Então, olha só. O ponto de análise, o ponto de partida vai ser o vento, tá? Então, analisando o vento, se ele estiver fraco, eu velejo. Sim, então, né? Se o vento estiver moderado, eu vou verificar o tempo. Caso estiver ensolarado, então eu vou velejar. Caso o tempo estiver nublado, eu não vou velejar. Da mesma forma, se o vento estiver forte, eu não velejo. Então veja só que ele dá um arco de opções e mais, né? Aqui no centro ele expande em mais opções ainda. Então isso é uma árvore, né? Uma árvore de decisão. E aí agora a gente vai fazer um exercício aqui bem bacana. Deixa eu só aceitar o pessoal que está mais atrasado aí. Tem bastante gente. Então galera, é o seguinte aqui. O exercício é o seguinte, e eu vou abrir esse exercício aqui para vocês resolvê-lo e me enviar lá no Classroom. Então vai fazer aqui em aula e me enviar lá. Olha só. Desenhe uma árvore de decisão para apoiar um investigador na decisão de investir. Um investidor, na decisão de investir em ações ou não, segundo as seguintes regras. Então, se o investidor não tem reserva de dinheiro para emergências, ele não deve comprar ações. Se ele tem reserva, então a questão é saber se ele precisa do dinheiro num prazo de 5 dias. Se ele precisa do dinheiro, então ele não deve comprar ações. Se não, a questão é reconhecer o perfil do investidor. Se ele suporta quedas de 30% no seu patrimônio, ele pode comprar ações. Se não, ele não deve comprar ações. Eu quero que vocês peguem essa ideia aqui e montam uma árvore de decisão igual está aqui, ó. Certo? Então são esses 2 slides. Me dá 2 minutinhos que eu vou abrir aqui no Classroom a atividade. Compreenderam o que tem que fazer? Sim ou não? Qual que é a página, professor? Já te falo. Só um segundinho. Aqui, deixa eu ver. Ó, o exercício está na página 59 e o exemplo da folha está na página 58. Pode fazer no papel e me enviar a foto, tá? Vocês podem fazer em um caderno para ser mais rápido, tirar uma foto e me enviar no Classroom, não tem problema. Deixa eu abrir aqui a atividade. Lembrando que toda atividade que a gente fazer vai valer nota, tá? Então aqui, ó, TGS. Deixa eu já criar então aqui essa atividade. Árvore de decisão.
certo? Para entregar hoje. Aqui não vai ter nenhum tópico, data de entrega hoje. Até o término da aula, até as 9h21. Certo? Tá criada aqui a atividade. Na verdade, isso daqui é para fazer com 5 minutos, né? Eu quero até corrigir. Só que eu vou esperar vocês todos enviar. Aí na hora que eu corrigir, eu vou encerrar a atividade. Certo? Então vou aguardar aqui uma base de uns 10 minutinhos. Ok? Esperando vocês fazerem. Vou deixar aqui o enunciado aqui, que fica melhor para vocês. Se tiver alguma dúvida, então, quem não enviou aí, termina e envia, tá? Porque vai contar como atividade, beleza? Veja só. Primeira coisa então, se o investidor não tem reserva de dinheiro para emergências, ele não deve comprar ações. Então, o primeiro quadro, né, que eu vou pôr aqui é reserva de dinheiro, na minha concepção. Aqui, ó, reserva de dinheiro. Então, caso exista a reserva, ele faz uma coisa. Caso não exista, ele não faz. Então, se sim, né, se tem reserva de dinheiro, deixa eu inserir aqui uma forma aqui, ó. Se sim, ele vai para um lado. Se não, deixa eu inserir novamente aqui a outra forma, ele vai para outro lado, tá? Então teria esses dois. Então aqui 2 quadros, né? Vai demorar um pouquinho para fazer, porque para fazer no Word é meio chatinho, mas sim. E aqui eu vou copiar e colar para ser mais rápido. Não. Então, olhando aqui o enunciado, o que eu tenho aqui, né? Então, se o investidor não tem reserva para emergências, ele não compra ação. Então, já o não morre aqui. Agora, se ele tem reserva, então eu continuo aqui. Então, eu vou lá e inserir uma outra linha. Certo? Então, vou lá, ó, inserir uma nova linha. Então, aí, se caso ele tenha reserva, se sim, se ele tem reserva, a questão é saber se ele precisa de dinheiro em um prazo de 5 anos. Então, vou vir aqui e vou inserir uma nova forma aqui, né? Quadradinho aqui. Aí vai estar lá. Precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. Ou seja, se ele precisa de dinheiro, então se sim, né, se ele tem reserva de dinheiro, a questão é saber se ele precisa de dinheiro num prazo de 5 anos. Precisa de dinheiro no, vamos colocar inteiro, prazo de 5 anos. Então tá aqui. Se ele precisa, então ele não deve comprar ações. Então, novamente, daqui eu tenho 2 caminhos, né? Então, vamos lá. Inserir. Forma, linha. Então, aqui vai vir para um. Aqui vai vir para outro. Aí aqui, então... Se ele precisa, ele não deve comprar ações. Então, se sim,
Deixa eu copiar e colar aqui que é mais rápido. Se sim, ele para aqui. Então, se ele precisa de dinheiro, ele não compra ações. Se não, aí eu continuo para o próximo. Então, se ele precisa, ele não deve comprar ações. Então, morre aqui. Se não, é questão de conhecer o perfil do investidor. Aí, então, se não, aí eu vou lá, conhecer perfil. Ou perfil. Então, eu vou lá inserir forma. Se não, tá aqui. Aí eu vou lá, forma. Perfil. Perfil do investidor. Aí ele suporta quedas de 30% no seu patrimônio? Se ele pode comprar ações, se não, ele não deve comprar ações. Então, se perfil suporta quedas de 30%. Já vou colocar aqui certinho. Então, se caso ele suporta, se o perfil suporta queda de 30%, então aí eu vou ter de novo duas linhas aqui, né, para seguir essa e essa. Então, aqui olhando, se ele suporta a queda de 30% do seu patrimônio, então ele compra ação. Então vamos lá, eu vou pôr sim, eu vou pôr inverso para a árvore não ficar esquisita. E não. Então, se ele não suporta quedas, ele não compra, morre aqui. Se ele suporta, aí então ele deve comprar ações. Aí acabou. Sim, compra ação. Acaba aqui, na minha concepção, né? Então vamos verificar se está tudo certinho, ó. Então desenha uma árvore para tomada de decisão de apoio, né? Para apoiar a decisão de um investidor de ação segundo as seguintes regras. Se o investidor não tem reserva de dinheiro para emergência, ele não deve comprar ação. Então tá aqui, ó. Reserva, se não, acabou aqui, ele não compra ação. Se sim, então ele vem para cá. Certo? Se ele tem reserva, a questão é saber se ele precisa do dinheiro, se ele precisa do dinheiro no prazo de 5 anos. Então, se sim, ele precisa do dinheiro, ou precisa do dinheiro no prazo de 5 anos, se sim, se ele precisa, ó, ele não deve comprar ação, então morre aqui. Se não, eu preciso conhecer o perfil do investidor. Então tá aqui, não. Perfil suporta queda de 30%. Se suportar queda de 30%, ele sim, ele compra ação. Caso contrário, não. Então ficaria mais ou menos assim, né? Na minha interpretação. Dúvidas sobre o que eu fiz aqui? Tranquilo? Aí se você fez diferente, não tem problema. Desde que cobriu todas essas possibilidades, é o que importa. Por isso teve gente que mandou, eu falei, pode ser assim. Aí outro mandou, pode ser assim. Professor, eu fiz um jeito que, tipo, tinha o não investe. Ele, toda vez que algum dava errado, eu ligava nele, entendeu? Não tem problema. Você já enviou, né? Eu posso ver qual que é o seu? Pode abrir. Qual? É o Vitor Gasques. Vitor Gasques. Tá aqui. Você manteve uma opção só, né? Isso, conforme ainda, e até o investe. Se é dando errado, ele não investe na direita. Pode, é uma outra abordagem de diagrama, mas pode. De árvore de Mas é mais confuso, né? Eu olhei o seu, é melhor daquela forma. Uhum. A ideia é ser simples, entendeu? De compreender. É que eu entendi, você quis aproveitar e você não investe aqui para as outras opções. Assim você bate o olho e fica mais fácil de compreender, né?
Mas não quer dizer que está errado também fazer da forma como você fez. Mas vocês entenderam o que é uma árvore para direcionar uma decisão? É essa que é a questão, tá? Quem ainda não enviou, envia para mim, tá? Deixa eu ver aqui, falta essas 4 pessoas, beleza? Para não ficar sem nota depois. E vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a aula então. Então, uma vez feita a decisão, né? Feito o processo de tomada, o esquemático aí, vamos voltar para cá então. Bom, decisões programadas, então. Aí tem alguns tipos de decisões que podem ser tomadas, né? As programadas, elas se aplicam a problemas repetitivos que exigem sempre uma mesma decisão. Então é usada esse tipo de decisão para aquele tipo de problema que a gente sabe que é corriqueiro, que sempre vai ter. Tá? Então aí a decisão de solução ela é programada porque eu já prevejo esse problema. Tá? São tomadas sempre mediante uma regra, procedimento ou método quantitativo. Como é um problema que sempre acontece, que ele se repete, então eu sempre tenho uma regra, né, a seguir para resolver esse problema. Então essa regra já é adotada. São facilmente computadorizadas usando-se sistemas de informação. Como é algo que ocorre sempre, então é fácil de quantificar, né? Por exemplo, quer dizer que se deveria fazer pedido de estoque quando os níveis deste caem para menos de 100 unidades, é uma regra. Então vamos supor que o seu sistema, né, você trabalha em um sistema comercial, onde você deva, né, sempre lá que atingir que vendeu uma quantidade e tem menos de 100 unidades no estoque, eu vou alertar que preciso pedir mais mercadoria. Então essa é uma decisão programada. Problema, ficar sem mercadoria. Decisão programada, alertar que eu preciso pedir mais. Então é fácil de prever que isso pode acontecer, né? Agora, temos as decisões não programadas. Essas são mais incomuns, tá? Normalmente envolve problemas incomuns ou excepcionais. Então, a organização não tem experiência nesse tipo de problema e eles se apresentam de forma diferente a cada ocorrência. Bom, aquele tipo de problema que não dá para prever. Por exemplo, a queda de energia, que é queimar um aparelho, sei lá, quebrar um caminhão em um transporte. É aquele tipo de problema que não ocorre sempre. Então, por exemplo, fazer uma aplicação financeira. Eu não sei se a bolsa vai subir, vai cair, como é que vai ser o mercado da bolsa, né? Então eu posso ou não ter problemas, pode ter algo excepcional ali. Atualmente os sistemas de apoio à decisão e os sistemas especialistas estão sendo usados para resolver alguns tipos de problemas, né? Ou tomar algumas decisões não programadas. Usado no sentido estatístico, né? O que mais pode ser feito nesse sentido? Então tem os dois tipos. A decisão programada é mais fácil de contornar, né? De tomar, já é algo que eu prevejo, e a não programada é aquele problema excepcional que eu tenho que tomar uma decisão de última hora para contornar ele. Então tem alguns modelos de decisão, tá? O primeiro modelo é o modelo relacional, o segundo modelo é o intuitivo. No modelo relacional, eu tenho sempre uma lógica que eu vou seguir, determinada pela coerência entre o problema e a decisão. Tá? Então, tem uma lógica para resolver um problema até chegar na sua decisão. O processo precisa basear-se totalmente em informações e nos seus sentimentos, emoções ou crenças, tá? Então, é o seguinte aqui, né? Esse modelo racional é algo que eu sigo uma lógica para resolver e sempre vai ser baseado nas informações que eu tenho a respeito do problema e nunca no que eu acho ou no que eu acredito,
Tá? Então, sempre racionalmente a tomada de decisão, com base em dados anteriores ou dados coletados. O modelo intuitivo é o contrário, né? Em certas situações, a informação não é suficiente para resolver, né, um problema ou para se tomar uma decisão. Então, o processo se baseia na sensibilidade, na percepção, numa escolha apropriada e não feitas de modo totalmente consciente e lógico. Comportamento intuitivo faz uma pessoa pular em identificação do problema para decisão. É aquela história, né? Se tem um problema que eu conheço, tenho conhecimento para resolver, por exemplo, queimou a memória RAM do meu computador. Eu tenho conhecimento para ir lá e trocar. Então eu sei pegar, eu sei abrir o computador, eu sei como manusear as peças, retirar e inserir novamente outra. Então eu tenho uma tomada de decisão com base no modelo racional. Se eu não sei, mas eu me aventuro a fazer, eu acho que eu posso fazer, né, e faço de forma intuitiva, eu estou tomando uma decisão com base no modelo intuitivo. Eu acho que eu consigo. Nunca fiz, mas eu acho que eu consigo. Então são duas situações diferentes. A de quem tem experiência para resolver e a de quem e conhecimento técnico e informações para resolver, e aquela de quem talvez não tenha tanta experiência, mas tem um lado intuitivo ali que vai tentar direcionar uma decisão. E ambas resolvem o problema, no caso. Sim, ambas resolvem o problema, mas o racional tem mais chance de êxito. Tá? E o intuitivo nem sempre tem chance de êxito. Tá? Nas duas pode ter chance de não dar certo. Mas tem o racional, a chance de êxito é maior. Grau de risco é a medida da probabilidade de que uma alternativa selecionada resultará em um produto não esperado e ou não desejado. A decisão não programada tem alto grau de risco. Já as programadas têm baixo grau de risco, né? O que eu acabei de dizer. Então, você achar para resolver um problema, você assume um alto grau de risco de não dar certo. Você conhecer para resolver um problema, normalmente vai dar certo a resolução do problema. Então, é a probabilidade de uma alternativa, né, dar certo ou não, é o grau de risco. Abordagens, então, para tomada de decisão. Eu tenho algumas, tá? Decisão sobre certeza, que ela ocorre em uma situação onde quem está tomando a decisão sabe o que vai acontecer e cada alternativa tem uma saída definida e essa saída é conhecida como antecipação pelo tomador de decisões. Tá? Então esse tipo de decisão ela acontece com o cara sabendo o que está fazendo, né? E sobre incerteza, a tomada de decisão sobre incerteza significa solucionar um problema do qual só se pode estimar o resultado. Por exemplo, né, uma pesquisa estima-se que 50% dos consumidores comprarão um novo produto. É estimativa, não quer dizer que os 50% vai comprar. Pode ser que 30% compre. Então, uma decisão tomada sobre uma incerteza. Acho que ficou claro, né? Bem tranquilo nesse sentido. Riscos, então, da tomada de decisão sobre incerteza. A tomada de decisão sobre certeza não tem risco, né? Você sabe o que vai acontecer. Sobre incerteza, já tem risco. Então, refere-se ao risco inerente da própria decisão. Por exemplo, um novo produto tem um risco igual a 50% de vender ou não, né? O risco de estimativa refere-se ao risco inerente ao processo de estimativa. Todo processo de estimativa envolve risco, né? Então, sempre que eu tenho estimativa, eu tenho uma margem de erro. Talvez o grupo de consumidores, pesquisadores e pesquisados inicialmente não fosse representativo da massa de consumidores como um todo, né? É aquela ideia de pesquisa igual fazer a estimativa, né, de quem vai ganhar ou não uma eleição. É pegar uma amostragem de uma população, não tudo. Então existe uma margem de erro, tá? Essa margem de erro gera o risco.
né? Pode ou não acontecer. Então, modelos para soluções de problema. Existem alguns, né? O modelo de otimização é um modelo que encontra a melhor solução para o problema. Geralmente, a que mais ajuda a organização a realizar suas metas. Por exemplo, encontrar o número apropriado de produtos que uma empresa deve produzir para atingir um objetivo de lucro, dadas certas condições e suposições. Então, modelo de otimização, eu tenho que encontrar o melhor número apropriado de produtos. Tá? Então, é o ótimo, a solução ótima para o problema. Problema, aí levando em consideração, imagina aqui, ó, problema do caixeiro viajante. Para ilustrar isso daí. Um vendedor tem uma lista de cidades que precisa visitar. Exatamente uma vez. Há rotas diretas entre cada par de cidades da lista. Encontre o percurso que o vendedor deverá seguir para que a viagem seja a menor possível e que comece e termine em uma mesma cidade, que poderá ser qualquer uma da lista. Então veja só aqui o exemplo. Ó. Supondo que o vendedor saia de Coritiba, para ele chegar em Joinville, qual que é a menor rota? A do meio, 130 km. Para ele chegar em Londrina, essa daqui, né? Ó, de Curitiba a Londrina, 379 km. Para ele sair de Joinville para chegar em Londrina, seria essa daqui, ó, 516 km. Agora, para ele sair de Londrina e chegar em Ponta Grossa, eu teria que somar esse 516 com esse 251. Então eu teria aqui 767 quilômetros. Se eu somar esse cara com esse daqui, ó, eu teria 393 quilômetros. 493 quilômetros. Então, melhor vir por Curitiba e não por Joinville. Sacaram a ideia aqui para achar a melhor rota? Então aqui eu estou dando as soluções ótimas. Se o meu vendedor estiver em Londrina para ir para Ponta Grossa, melhor ele fazer o trajeto para Curitiba ou ir direto, né? 273 km. Se caso ele não possa ir direto, então eu faço o trajeto por Curitiba e Ponta Grossa. Por Londrina e Joinville seria mais longe. Se o cara tiver que passar por Joinville para depois voltar para Curitiba, melhor ele vir então Joinville, Curitiba direto do que Joinville, Ponta Grossa e Curitiba e assim por diante. Sacaram a ideia? Então esse tipo de situação ele visa demonstrar e achar a solução ótima. Qual o menor percurso, por exemplo, para o meu vendedor para ele passar por Londrina e ir para Ponta Grossa? É melhor ele vir para Ponta Grossa e Londrina? Ou é melhor ele vir para Londrina e Ponta Grossa? Se eu for somar aqui, ó, 379 km com 273, vai dar muito mais do que eu somando 114 daqui com 273 daqui. Então é melhor ele ir para Ponta Grossa e voltar para Londrina. Sacaram a ideia? Então eu tenho aqui uma tabela para tentar achar a solução ótima de um problema. Probabilidade, né? Estatisticamente falando. E aqui tem as soluções ótimas para várias situações. Ó. Então, ó, saindo de Ponta Grossa, se eu pegar Ponta Grossa, eu tenho 3 opções, né? Saindo de Ponta Grossa. Ó. Joinville, Curitiba e Londrina. Então tá aqui, ó, Joinville, Curitiba e Londrina. Se eu for verificar aqui, ó, se eu for querer depois de Londrina, passar por Joinville, Curitiba e voltar em Ponta Grossa, eu teria 1.333 km. A mesma coisa se eu invertesse. Então, se eu quisesse fazer esse trajeto, seria qualquer uma das soluções seria ótima, porque eu não tenho um menor trajeto.
Já que se eu quisesse partir de Ponta Grossa para Joinville, para ir para as outras cidades e voltar para Ponta Grossa, eu teria como melhor trajeto Curitiba, Londrina e Ponta Grossa de novo, porque o outro eu iria andar mais. Da mesma forma para Curitiba, Joinville, Londrina e Ponta Grossa, porque das outras formas eu iria andar mais. Então é uma tabela para achar a solução ótima para resolver um problema. Bom, exploração combinatória. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu ver que hora é. Vou fazer uma chamada e a gente deixa para a próxima aula exploração combinatória. Beleza? Inserar aqui. Dúvidas?